Eu acho que eu vou fazer uma pergunta até direcionada para o nosso amigo Guilherme, que já está há um tempo também na área de comunicação. Amigo, qual o maior desafio hoje da comunicação social espírita no Estado? Dentro daquela perspectiva, né, do trabalho que foi hoje pautado, dentro dessa questão muito relacionada aos meios, aos veículos, mas a questão da vivência e convivência, o que tu acha que seja o maior desafio hoje no nosso movimento, quando a gente fala de comunicação social? Como a gente vai construir essa ideia, a gente vai trazer uma provocação e espero que outras pessoas complementem também, caso a gente não traga ela na profundidade. Temos vários desafios de comunicação que são bem delicados, né? Mas na estatística que nós temos no último RAU, Relatório Anual Unificado, nós vemos que ainda um número pequeno de casas espíritas que respondem ao RAU. Nós temos mais de 400 instituições ligadas à federação no Estado. Acredito que 50% responde ao RAU. Desses 50% que responde, 30%, né, Will? Alguma coisa assim, que tem o ACOM implantado na sua instituição. Então, pessoal, desse número, menos de 100 casas do Estado tem um ACOM, uma área de comunicação estruturada no seu regimento interno dentro da casa espírita. Então, eu acredito que a principal questão que nós temos é sensibilizar na importância da comunicação. E outra maior, que por ser a área de comunicação uma que gera recursos para a casa espírita e que também é uma das que mais necessita de recursos, é falar o que o Gabriel trouxe aqui, principalmente quando se diz da sustentabilidade econômica. É nós trabalharmos, desenvolvermos ações para a sustentabilidade e desenvolvimento da área. Mas não adianta pensar nisso se ainda não tiver organizado na instituição uma proposta da comunicação. Nós temos uma oficina para oferecer ao Estado já há algum tempo, que ela se dirige à implantação da área de comunicação no Centro Espírita. Como fazer? Desde o processo de sensibilização da diretoria até os primeiros passos. Então, que a gente divulgue, semeie, né, nessa proposta do semeador, a espalhar sementes em diversas terras. Algum lugar há de brotar. Então, a gente acredita, né, que no primeiro momento são essas duas principais desafios a serem vencidos. Gabriel, mano, velho. Dentro da perspectiva da sustentabilidade, o que tu acha, dentro de todo o trabalho que a gente anda desenvolvendo, qual o eixo de sustentabilidade que já está sendo bem desenvolvido dentro do movimento espírita? Ou tu acha que tem já um trabalho, o nosso esforço de trabalho já gerou algo positivo no movimento? Como é que está esse retorno? Isso é interessante a gente saber até a que ponto, a gente observando as casas, fazendo as nossas caravanas, como é que tu está observando isso, o impacto disso na casa espírita, nas nossas lideranças de unificação e assim sucessivamente. Existe um norte, um ponto prioritário que tem realmente trazido muita inspiração para o nosso trabalho na gestão federativa. Há 8 para 9 anos, em todas as nossas reuniões regionais e agora interregionais, nós temos trabalhado sucessivamente conteúdos de liderança. E nesse ponto, William, ao mesmo tempo em que nós identificamos que há muito a caminhar, nós também já conseguimos perceber que caminhamos, que conseguimos dar bons passos. Então, uma das ações que o Estado aprovou para essa gestão, quando elegeu a nominata atual, né, ele aprovou um plano de trabalho, ao qual nós estamos adstritos. E nesse plano de trabalho havia previsão de uma ação chamada visitação aos centros espíritas. Com isso, nós temos identificado, com o auxílio das lideranças de unificação, aquelas instituições que têm a maior necessidade de serem buscadas, as ovelhas mais frágeis do rebanho, as que porventura se distanciaram. E temos uma meta de visitar 220 instituições em 2 anos. Nós estamos chegando próximos deveremos cruzar nessa semana
as 50 instituições visitadas entre os meses de março e agora o início de junho, em que nós temos tido a oportunidade de dialogar com os presidentes, com os trabalhadores da casa, pelo menos por 3, 4 horas em cada instituição. E nós temos percebido naquelas em que as lideranças de unificação, dos órgãos de unificação, porque líderes de unificação todos somos, mas os nossos presidentes de união, de conselhos, eles têm trabalhado já mais efetivamente com essa perspectiva de liderança que tem sido compartilhada, a liderança servidora, com formação de equipes. Nós já encontramos lá um trabalho estruturado. Então as casas já estão lançando mão dos recursos que a federativa disponibiliza, porque a FERG só serve à casa. Nesse ponto, Will, nós temos avançado. As nossas lideranças progressivamente têm despertado. E há regiões do Estado, como por exemplo a nossa 8ª região federativa, a própria 4ª região federativa em muitos aspectos, né? A 8ª é lá a região de Santo Ângelo, a 4ª ali em Santa Maria. Ali nós temos tido um grande progresso na 13ª região, ali perto de Santa Cruz. E nem vou continuar mencionando para não desfazer de outras, mas há regiões em que a implementação do projeto liderança, do programa liderança, já está trazendo resultados muito bons, inclusive para a área de comunicação. Essa é para ti de novo, amigo. Falando sobre a questão da sustentabilidade e a perspectiva da sustentabilidade ética, econômica, inclusive, veio uma pergunta bem curiosa para nós, né? Dentro de uma casa espírita, é possível realizar rifa? Isso é uma coisa interessante, é uma pergunta dos nossos companheiros. Qual seria a orientação no campo da conscientização? Como é que a gente poderia fazer? Vamos de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A rifa é uma espécie de jogo de azar. Eu vou fazer um sorteio e alguém terá uma recompensa por ter contribuído com a divulgação do Espiritismo. Nós que vivemos sob a égide de uma fé raciocinada, temos que aprofundar o raciocínio e perguntar: será essa uma ação educativa? Se eu só contribuir com R$1 ou R$2 na perspectiva de ganhar um vaso de cerâmica? Ou será melhor que eu lance mão de campanhas de venda de livros, de divulgação da revista Reencarnação, do jornal, campanhas como sócio contribuinte em que eu vou ter acesso a conteúdos doutrinários qualificados? Eu tenho que pensar na comunicação social espírita, inclusive na arrecadação de recursos, que a forma deve ser coerente com o conteúdo. Vocês já viram como são bonitos esses frascos de perfumes importados? Pois é, o bom perfume merece um belíssimo frasco. A boa mensagem merece uma belíssima forma de comunicação. Então, a orientação que nós temos no movimento espírita nacional é para que se prefiram os meios educativos e doutrinários de captação de recursos aos jogos de azar. Até porque muitos de nós já nos perdemos no passado com o jogo, com o turf, com a aposta em cavalos, com o jogo de cartas, de pôquer, com várias outras formas de apostar-nos. E quando nós promovemos esse tipo de iniciativa, nós não sabemos que gatilhos nós estamos acionando na economia espiritual, nas fragilidades que todos temos. Então, contribuir com o centro espírita precisa ser uma ação consciente, vinculada ao objetivo. Eu estou contribuindo porque o meu dinheiro vai tornar melhor a vida das pessoas, porque a divulgação do espiritismo traz pacificação para o mundo, para a sociedade em que eu vivo, e porque o dinheiro precisa ser investido de acordo com a finalidade da minha reencarnação, não porque eu vou ganhar um vaso. Espero que tenhamos respondido. Gui. Essa aqui está bem tranquila. Para uma área de comunicação que está sendo planejada e estruturada neste momento na Casa Espírita, que oficinas, instrumentos e recursos de comunicação que a FERGS e sua equipe podem oferecer para ajudar nesse processo?
Quando a gente vai falar na área de comunicação, a primeira coisa é entender a que ela se destina, seus aspectos doutrinários e alguns conhecimentos técnicos de implantação. O convite sempre ao estudo da orientação à comunicação social espírita que nós falamos e também a orientação ao centro espírita, gente. Essas perguntas que são feitas aqui estão na orientação ao centro espírita, o ócio, o opúsculo verdinho. Isso também tem que ser matéria de estudo. Presidente, diretor de casa, facilitador de grupo de estudo, tem que manusear esse material, até para dar fundamento à formação do trabalhador do ESD. Então a primeira coisa é entender, e isso pode até ser compartilhado entrando em contato com o nosso diretor da área, pelo acom@fergus.org.br, pegar, por exemplo, o organograma de funcionamento, regimento interno de algumas instituições, da forma que trabalha, porque cada instituição, cada casa espírita, ela tem uma peculiaridade administrativa. Como o Chico falou lá na fala do Gabriel. Tem casas espíritas ainda, apesar do trabalho federativo, a tribuna ser destinada à área de comunicação, do expositor espírita, tem instituições que ainda não trabalham assim. Então tem alguns pontos que é muito característico do trabalho da casa. Mas o objetivo maior é você entender o funcionamento e a área que ela atinge. Não sei se ficou claro mais ou menos o que eu quis dizer nesse sentido. Certo? Então, tem inúmeras oficinas que nós oferecemos. O Eduardo mesmo, a Rose, a Claudinha, nós estávamos conversando. Você pode fazer, por exemplo, uma oficina de como escrever um texto jornalístico. Nós temos disponíveis. Como tirar fotografia. Como fazer uma filmagem através de uma web TV. O Eduardo e a Bárbara, que é a nossa diretora do marketing, que também é oriunda do ACOM, da área de comunicação lá de Caxias. Eles fizeram, na assessoria de arte, o evento que teve da arte espírita, eles fizeram uma oficina sobre identidade visual, como fazer um cartaz. Agora tem companheiros se agregando à equipe de como nós fazemos um plano de comunicação, a comunicação organizacional dentro do centro espírita. O Gabriel falou que a Tereca faz um de planejamento, essa aí até me interessei para a Tereca fazer um curso para a gente. Mas tem que pensar nessas questões administrativas e quem sabe, já lançamos aqui também, a federativa não propõe fazer videoaulas também, colocando à disposição do movimento espírita todas essas ferramentas. Hoje com o canal do YouTube, gente, a gente só não faz por preguiça ou covardia. Não tem mais dizer que não tem recurso para esse tipo de matéria, não tem mais. Ou é preguiça ou é covardia. Então, a gente se organiza e trabalha, né? Complementando essa questão do Gui, existe um aspecto para que nós precisamos atentar, queridos, que é o seguinte: as oficinas de qualificação, de treinamento de trabalhadores, elas são planejadas no calendário federativo, normalmente de um ano para o outro. Como funciona essa dinâmica? A dinâmica que nós chamamos do PAF, do Plano de Atividades Federativas. Agora, no mês de julho, os integrantes do nosso Conselho Federativo Estadual. Vamos ver quem me ajuda. Quem é que integra o Conselho Federativo Estadual? Os presidentes de UNES. Presidentes de uniões municipais espíritas, de conselhos regionais espíritas, de uniões distritais, como é o caso aqui da capital, e uma união intermunicipal que está no litoral. Então, esses mais de 60 conselheiros, que são as lideranças eleitas pelas nossas cidades e regiões, eles vão receber agora em julho uma proposta do Plano de Atividades Federativas de 2017. E nessa proposta já vai constar todas as atividades, as oficinas que cada área federativa está disponibilizando para o Estado. No Conselho Federativo Estadual de novembro, isso já tem que retornar, então. As lideranças, eles têm 4 meses para trabalhar nos centros espíritas, colhendo a real necessidade das nossas instituições. O conselheiro não é para chegar aqui e dar a opinião pessoal da cabeça dele. Então é importante que nós, da área de comunicação, nos atentemos para esse período. Agora, entre julho e novembro, nós precisamos buscar as nossas lideranças de unificação, identificar que oficinas são essas
e agendá-las para o próximo ano. Não está proibido que se agende oficinas ainda agora. A equipe tendo disponibilidade, ela vai atender. Mas é importante que a gente observe essa dinâmica de planejamento, porque a federativa ela vai priorizar no seu calendário aquilo que o Centro Espírita aponta como finalidade. Mas a gente faz isso reunindo os centros espíritas, ou nas uniões municipais, ou nos conselhos regionais, para atender um número maior de colaboradores. Certo, queridos? Bem importante nós ajudarmos a dinamizar o PAF. Gabriel, qual a melhor maneira de implantar a sustentabilidade dentro do centro espírita sem pressionar os trabalhadores? Eu acho que isso é um trabalho de liderança, né? Vamos lá. Muito bem, o William trouxe a pergunta e já nos apontou aí um roteiro de resposta. Porque nós estamos falando, queridos, essencialmente sobre influência e mudança de cultura. Não é? A gente paga a mensalidade lá no Centro Espírita de R$2, 5. E não tem importância que alguém não tenha condição de pagar nada, tem que se oportunizar que ele estude e que ele trabalhe. Mas o princípio da comunidade cristã, que está descrito lá em Atos dos Apóstolos, é aqueles que mais podem, garantem o trabalho daqueles que menos podem, financeiramente falando. Certo? Então, mudança de cultura, como é que a gente faz? Com esclarecimento. Tem que estudar sustentabilidade sob aspectos doutrinários nos grupos de estudo da casa. Tem que levar isso para a pauta de reunião da diretoria, para palestras, para encontro de trabalhadores. Porque o estudo sobre isso vai nos permitir modificar a visão, sem violentar consciências. A pressão que muitas vezes a gente sente, ela é até uma pressão espiritual, de tamanho que é o auxílio dos benfeitores, né? Ele é tamanho que por vezes a gente se sente empurrado, mas é um empurrão bom. Não a nossa ação em tom de recriminação, de cobrança. Aí a gente ganha inimigos, a gente ganha resistência muitas vezes, né? Ou às vezes até as ideias são boas e se nós as apresentarmos de modo afoito, nós vamos comprometer uma boa ideia por uma forma equivocada de abordagem. Certo? Então vamos levar esses conteúdos para serem estudados. Essa ação que nós propusemos a vocês, estudos detalhados em torno dessa revista e das bibliografias às quais ela remete, que são as obras básicas e complementares confiáveis, vão ajudar a construir essa consciência. E o outro ponto, nós estávamos falando de influência, é investirmos na nossa própria competência de liderança. Então, se eu tenho uma visão que hoje está descortinada e eu quero influenciar as pessoas, eu preciso adquirir conhecimento, que é a primeira parte da competência, desenvolver habilidades e transformar atitudes. É um chá. C-H-A. Isso é a competência. Certo? Então eu preciso investir nisso. Estudar liderança, isso é um conteúdo para ser estudado. Nós hoje mencionamos uma bibliografia e há outras, né? E participar das oficinas, pedir para agendar, essas também ficam à disposição no PAF. Nós podemos pedir oficinas de liderança. O programa tem hoje já 17 módulos desenvolvidos, sequenciais, para treinamento de líderes espíritas. Assim a gente consegue levar a sustentabilidade sem pressionar, mas conscientizando e sensibilizando. Uma última pergunta para ti, novamente, amigo. Casas não federadas podem contar com o auxílio da FERGS para sua estruturação na parte referente às áreas a serem criadas? Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos, em complementação a tudo que Kardec já nos apontou e aos princípios que o próprio Cristo sedimentou no Evangelho, uma informação muito clara. Ele fala que, sob a égide, os cuidados e o trabalho da Federação Espírita Brasileira, então de todos nós, estão as casas adesas formalmente
as que não são adesas, as que são contrárias e as que são indiferentes. Tudo isto para nós é movimento espírita. O movimento espírita é muito menos uma questão de forma e muito mais uma união de propósitos. É claro que nós precisamos institucionalizar muitas questões para dar sustentabilidade à instituição. Mas a casa não federada, para nós, é importante, precisa ser aproximada, precisa ser servida, precisa ser auxiliada. São nossos irmãos, reencarnaram com a mesma tarefa que nós. E tem uma questão para a gente compartilhar aqui. Emmanuel nos diz que a dificuldade que nós temos de harmonização, ela não é por conta das múltiplas interpretações que o Espiritismo poderia ensejar para nós. Ah, eu acredito que o passe é só imposição de mãos e tu acha que tem que tirar a coisa e jogar para trás. Não é isso que nos separa. Porque isso, com o estudo, com a conscientização, a gente vence naturalmente. Diz Emmanuel que é a falta de fraternidade portas adentro da organização doutrinária. Mesmo entre as casas federadas, muitas vezes a gente chega na casa e está lá uma maca, um guarda-pó, uma atividade feita dessa ou daquela forma. E nós sabemos muitas vezes que, doutrinariamente, o nosso norte é qualificar aquela tarefa. E aí nos perguntamos, mas como é que eu vou qualificar doutrinariamente uma tarefa? À distância, sem conviver, sem ter vínculo e sem ter confiança? Quem é que nós permitimos que nos oriente, senão aquelas pessoas que nós reconhecemos como próximas do nosso coração? Então, muitas vezes, quando nós temos visitado essas instituições, federadas ou não, nós não damos uma palavra sobre adequação doutrinária, porque o primeiro momento é aproximar do coração, e depois eu vou ter oportunidade e ensejo de orientar doutrinariamente. Então, casas federadas que nos ouvem, que nos assistem ou que estejam aqui, somos todos irmãos da mesma forma. Quando entenderem que devam caminhar conosco formalmente também, isto é importante, mas até lá serão acolhidos indistintamente. Podem nos pedir auxílio, podem compartilhar, nos trazer sugestões. Isso é uma diretriz de unificação dessa casa. Só aproveitando o gancho, amigos, porque também está na obra Brasil, o Coração do Mundo para o Evangelho, que diz assim que toda aquela pessoa que estuda com sinceridade o Evangelho do Cristo integra as falanges de Ismael. Nem está falando de espírita. Aquele que estuda o Evangelho com sinceridade integra as falanges de Ismael. E o Gabriel colocou aqui aquela citação da obra Brasil, Coração do Mundo para o Evangelho. Ele fala todas as agremiações evangélicas, ele não disse as agremiações espíritas. Então a causa é muito maior do que a gente pensa, né? O plano de evangelização do mundo, existem vários caminhos, a gente tem o nosso trabalho por isso, mas andando lado a lado, né? Colaborando junto, não criando barreiras, trabalho de união, não de separação. Amigos, mais alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida? Ser direcionado para os nossos amigos. Eu não fiz a última pergunta, mas gostaria de aproveitar ela. Sim, é compreensível essa questão de casas adesas e não adesas. Nós ainda temos muita beligerância no nosso comportamento, né? Vemos nisso oportunidade de secessão e não de união. Mas há requisitos para nós prestarmos serviço junto à casa espírita, ao órgão de unificação ou à federativa. Não há? Certo? Obrigada. Quando nós falamos do vínculo de federar a casa, né? Sim, o nosso estatuto ele traz direitos e deveres das instituições que integram
a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, também sob o prisma formal. Espiritualmente todas entregam, não é? Mas formalmente. O compromisso de difundir, divulgar, estudar e praticar a doutrina espírita. Por isso que isso tem que ser uma adesão consciente e voluntária, porque a casa está manifestando a sua intenção não só de ser uma instituição espiritualista, já que todas são, e todas as religiões são, mas de ser uma instituição espírita. Então ela vai se conduzir nessa direção. Muitas das nossas casas federadas têm dificuldades em relação a isso, mas uma vez que estão federadas, têm esse compromisso. E as casas que assim quiserem receberão o auxílio da federativa para se adequarem doutrinariamente. Há uma diretriz, Ione, no plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, intitulada Adequação do Centro Espírita, que é nós qualificarmos doutrinariamente as tarefas do Centro Espírita. Há deveres, como contribuir para a manutenção da obra federativa, que é também contribuir financeiramente para que o movimento espírita se faça. Se a casa tem esta possibilidade, ela vai buscar esses meios. A casa que não tem, faz o seu pedido de isenção, se ele for justificado, recebe, não é motivo para ficar afastado. A gente esclarece isso, né? Fidelizar-se à livraria editora e distribuidora Francisco Spinelli, por motivos de sustentabilidade ética. A partir do momento em que a casa também adere, e há muitas casas adesas descumprindo esse dever estatutário, ela deve fidelizar-se, porque é a forma de mantermos a rigidez doutrinária. Quando alguém entra num centro espírita e encontra aquele certificado na parede, que é uma casa federada, a gente pensa que aquilo é quase como o 9001, né? O ISO 9001 da doutrina espírita. Não é bem isso, mas a casa quer trazer aquilo como um certificado de qualidade e de fidelidade. Ele precisa ser honrado, né? Com um esforço sincero de correção doutrinária. Mas, como dizia Emmanuel, essas questões interpretativas a gente tem condição de solver desde que convivamos, que nos qualifiquemos, que frequentemos as qualificações. Então, o que a Ione traz é relevante. Existem, sim, deveres a serem cumpridos. Inclusive, para trabalharmos no centro espírita, ninguém deveria trabalhar no centro espírita sem estar permanentemente vinculado a um grupo de estudos, porque a gente não se forma em espiritismo. Não termina isso. Na federativa, gente, no seio da diretoria executiva, uma vez que a FERG somos todos nós, mas nas equipes da diretoria executiva, nós só acolhemos voluntários que estejam em tarefa no seu centro espírita, estudando no seu centro espírita. E às vezes, quando a gente acha um ou outro que, apesar de valorosos, não estão nessa condição, a gente vai lá amorosamente e propõe que busquem isso. Porque se não houver essa disposição do colaborador, os mais antigos vão lembrar. Por vezes a federativa era um reduto de renegados. Ou seja, quem não deu certo trabalhando em lugar nenhum, vinha trabalhar no seio da diretoria executiva. E como é que eu vou trilhar o Estado orientando o centro espírita se eu não trabalho na minha casa? Como é que eu vou orientar a união e unificação se eu não consigo que ninguém me ature? Ou se eu não aguento ninguém, né? Então são alguns dos pontos e dos deveres fundamentais para convivermos juntos. Vamos passando para os momentos finais, então, da nossa mesa redonda. Dá uns minutinhos, então, para cada um fazer as suas considerações finais. Querido Guilherme. Bom, gente, cansado de chorar, né? A gente quer agradecer a oportunidade do trabalho, agradecer ao Movimento Espírita por realizar esse evento, né? E que a gente possa realmente sair daqui motivados, mas conscientes do trabalho, com os pés no chão, porque no livro Nosso Lar, vamos voltar ao Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz vai ver ele a primeira vez, ele fica muito faceiro, ela diz assim: meu filho, alegria demais faz mal. Porque você perde a noção do perigo às vezes, ou perde a noção, fica imprudente, e acaba agindo em áreas meio afoito e acaba se arrependendo depois. Então, que a gente tenha um pouco de prudência, mas saia daqui motivado no trabalho. Nós estamos à disposição, gente, full time. Liguem para a gente, mandem e-mail, troquem, vamos conviver, vamos
sedimentar essas ideias. Tem casas espíritas que nos enviam solicitações até de trabalho, a gente ajuda a construir alguma coisa se for preciso. Nós estamos aqui para servir. Esse é o nosso objetivo maior, tá bom? Então, aos amigos do Caravaneiros da Fraternidade, ao pessoal de Caxias que veio, pessoal de Viamão, de Alvorada, da região intermunicipal entre Alvorada e Gravataí, André Luiz que está aqui, pessoal de Esteio, todo mundo, gente, obrigado pelo carinho, de Santa Cruz, Camaquã, Assessoria de Arte, Santa Maria, Sapucaia, Gravataí, Sapucaia, Lavras do Sul, Chico, né, pessoal? Caçapava do Sul esteve presente. Então, obrigado pelo carinho de todos. A gente se vê por aí e continuamos trabalhando fiéis, tá? É uma área que nos traz muita alegria, pessoal. Muita alegria mesmo. Então, vamos trabalhar. Queridos, nós queremos agradecer também. São tão bons esses momentos de convivência, assim. É tão bom que nem parece trabalho, mas trabalho é bom. Então, nós ficamos muito felizes, confiantes e laboriosos. Na nossa mesma obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando fala-se das forças que muitas vezes se opõem, gerando entre nós a separatividade, quando Jesus define que o único inimigo que nós temos é a desunião, mais nenhum. Ele diz ao final que somos forçados a reconhecer que Ismael vence sempre. Está dito lá. Então, meus amigos, trabalhemos com Ismael. Enquanto nós estivermos ao seu lado trabalhando pelo Cristo, nós venceremos sempre. Mas esse tipo de vitória não é daquele que nós vamos impor aos outros. A vitória de Ismael é nos corações. Então, nós que somos comunicadores espíritas e que estamos desafiados a levar o espiritismo pela conduta em primeiro lugar, vamos vencer a nós mesmos. Vamos pensar com carinho em tudo que nos impede de sermos melhores, mais úteis, mais pacíficos. Tudo que se opõe entre nós e a contribuição que queremos dar ao mundo. E depois de vencermos a nós mesmos, aí sim, como Ele, nós vamos vencer ao mundo. Então vamos com essa certeza de que Ismael sempre vence e de que nós vamos vencer. Trabalhemos por isso. Muito obrigado. Bom, para um brasiliense, né? Fala, como levar a oficina às casas? A última pergunta aqui. Bem interessante. Pessoal, a gente mesmo responde. As nossas oficinas, como o próprio Gabriel falou, ela é trabalhada junto com os nossos órgãos de unificação num processo de liderança. E essa liderança é por meio dos nossos multiplicadores também. E esses multiplicadores é que levam todo esse conhecimento aprendido e compreendido, né, nesse processo de aprendizagem, diretamente às casas espíritas. De repente, em vários momentos, a gente não consegue atender aqui, equipe federativa que trabalha diretamente na nossa área de comunicação da FERGS, a todas as demandas, né? Mas o objetivo mesmo desses multiplicadores é justamente para que a gente consiga atender todas as casas espíritas. E quando a gente chama, a gente convida, a gente busca conscientizar por um trabalho desse de reflexão sobre comunicação social, e a gente realiza um encontro, já pensando nisso. Pensando que nós todos podemos ser esses pontos de multiplicação. Esses pontos de luz mesmo, porque se a comunicação ela vai clarear os nossos caminhos, ela vai contribuir para que a gente consiga unir e unificar, somos nós que iremos chegar a esses centros espíritas. E aproveitando para a gente já encerrar o nosso momento, eu como brasiliense, falando rapidamente, né, sobre isso, me sinto muito acolhido num estado que nos acolheu já há um tempo. Esse sentimento ele é bastante peculiar daqui do estado mesmo.
E a gente percebe que ao longo dessa caminhada, quando a gente trabalhou bastante, ainda continua trabalhando sobre comunicação, a gente percebe o tanto que a gente ainda tem que avançar no meio desse processo. Da gente acolher, da gente recepcionar. Lá o trabalho de recepção na casa espírita, que tem que também ter a comunicação fraterna, o diálogo fraterno, de recepcionar, para chegar aos atendimentos espirituais, todo esse processo de comunicação interna. E é sempre gratificante quando a gente observa pessoas que estão atentas, né, a essa perspectiva de que comunicar mesmo, ele é um trabalho não só da área de comunicação, ele é um trabalho de nós todos. Por isso que o evento ele ficou comunicando-se para viver e conviver melhor. A gente gostaria que todas as lideranças estivessem aqui no movimento. Isso foi um chamativo para todos. Por isso aí está o nosso desafio, para que a gente consiga levar, enquanto multiplicadores desses pontos de vista, para as nossas lideranças, nas nossas casas espíritas, participando das nossas reuniões nos órgãos de unificação, implantando esse conceito de unir, utilizando a nossa ferramenta a comunicação social espírita, que ela é muito diferente e peculiar ao nosso próprio movimento. A gente agradece a presença de cada um de vocês e vamos entregar para o nosso cerimonial para a gente ir para os momentos finais. Já quer que eu faça a prece? Pega aí que eu vou passar para o Guilherme. Amigos, só para informar ou comunicar agora? Ou difundir? Seguinte, todos esses materiais que foram trabalhados aqui hoje, vídeos e as apresentações, vão ser compartilhados pelo Google Drive, pelos e-mails institucionais. Todos aqui são trabalhadores de casas espíritas, né? Muitos ou praticamente todos. Acho que tem uma casa que não é ligada à federativa em si, que daí pode pegar um pendrive conosco. Vão ser encaminhados para os e-mails institucionais. Então falem com os presidentes das casas espíritas para conseguirem pegar esse material. Tá bom? Porque ele é Gmail, né? Então @fergs, nós vamos compartilhar e depois vocês pegam com eles diretamente esse material. Certo? Então é isso. Passar para a Márcia. Bom, então ao chegarmos ao final deste evento, nós agradecemos a presença de todos, a disponibilidade de terem saído nesse dia frio, né? Mas acho que aqui o calor dos nossos corações superou o frio lá fora. Então a gente convida agora o William para fazer a prece de encerramento do nosso evento. A gente ir se sintonizando, aproveitando a oportunidade que foi muito falado sobre Mendes Ribeiro, nós recebemos a psicografia, pela psicografia da nossa querida Beth, né, que recebeu o Mendes nesses momentos de preparação, já para o nosso evento, no dia 10 de junho de 2016, comunicando felicidade. Amigos comunicadores, é imperioso expressar-lhes gratidão pelo arrojo na realização desse encontro. Cada vez que um pequeno grupo se reúne para congregar o pensamento em torno dos propósitos da comunicação, lastreada nos princípios do Mestre da humanidade, ondas de luz percorrem o infinito para alinharem-se junto às mentes, devotadas a expressar o bem. As vozes dos céus clamam pelos instrumentos na terra, afinados pelo diapasão do Evangelho. Informar é papel relevante, mas impregnar a informação, suas fontes e seus objetivos da nobreza dos sentimentos é plasmar felicidade na terra. A vertiginosa produção de notícias, alavancada pela mídia, acelera o pensamento, dilui um fato no imediatamente posterior e acirra a competitividade desprovida de moralidade. Viciados nos escândalos e nas posturas sórdidas da geração que finda, os comunicadores descuram dos brilhos verdadeiros dos fatos produzidos, a mancheias pela geração que chega, empoderada de bens valiosos para a edificação da era da fraternidade e da paz.
Sede esses arautos, meus irmãos espíritas, que desvinculados dos compromissos perniciosos, mantidos pelos grandes conglomerados que ruirão em breve, proclamem a boa nova de cima dos telhados, como ele recomendou. Inundeis a terra com a mensagem redentora do divino amigo dos homens. A comunicação social urge em qualificação, e essa qualidade é o Espiritismo. Comunicação social espírita é, pois, a comunicação social do Cristo, para a felicidade humana, conectada ao seu coração augusto, para iluminar as sombras do orbe em transição. É um dever estar convosco, do amigo e companheiro de ideal, Mendes.